Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Alguém aqui é a primeira vez na casa? Então, como sempre fazemos, vamos fazer a leitura da nossa página inicial do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que diz assim para a gente. Não apenas aguente, mas viva. Não passe seus dias como se carregasse pesada carga. Com a mente fixa em aspectos de tristeza, você tem que apenas suportar ou aguentar. Mas a vida não é para ser suportada ou aguentada. Ela tem que ser vivida, louvada em seu conteúdo belo e atraente. Procure viver integrando alegria e responsabilidade, otimismo e tranquilidade. Dê atenção ao lado bom de tudo. Note beleza ao seu redor. Perceba como os outros precisam de você. Sinta-se útil. A vida responde de acordo com o que você lhe dá. Muito bom, né? A gente vê que, através da nossa mente, do nosso pensamento, nós conseguimos mudar, né, as nossas energias, as nossas vibrações. E se você ficar num canto, se lamuriando, chorando, que as coisas não vão bem, não estão dando certo, aí é que não dão mesmo, né? Então, aqui é um incentivo para a gente mudar os nossos pensamentos, mudarmos a nossa maneira de agir, e com isso nós vamos conseguir mudar a nossa caminhada, né? É termos otimismo, é termos fé, termos esperança, coragem de encararmos as coisas de frente e mudarmos o máximo que pudermos no caminho, na direção que leva ao nosso Mestre. E graças a Deus estamos aqui mais uma noite, buscando, Senhor, esses ensinamentos que Tu nos trouxestes há tanto tempo, mas que ainda precisamos ouvi-los. Só que agora nós estamos dando esse passo. Nós viemos buscar na Tua casa esses ensinamentos e queremos, ao sair daqui, levá-los conosco e praticá-los no nosso dia a dia, para que possamos agirmos de uma maneira melhor, para que possamos mudar e progredir cada vez mais. Então, Senhor, abençoa-nos na noite de hoje, que possamos ser envolvidos por essa energia de luz, de paz, que nos envolve, essa espiritualidade amiga que nos protege, que está sempre aqui junto de nós, nos trazendo os aconselhamentos, as orientações necessárias. Que possamos ter uma noite de muita luz, de muita paz, com muitos esclarecimentos. E uma bênção especial para o nosso irmão Ricardo, que vem com muito carinho nos trazer esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O tema da noite de hoje, então, é um desafio chamado família. Vou trazer alguns aspectos desse tema, porque o tema é muito vasto, é um tema amplo para se discutir e conversar durante muitas e muitas reuniões. Não vou falar de nenhuma família específica, de nenhuma configuração familiar específica. O tema é um tema geral, né, que vai servir para aplicação em qualquer uma das famílias aqui presentes e futuras. Um outro aspecto, antes da gente começar a entrar no tema, só para a gente nivelar conhecimento, é que nós somos espíritos imortais. Vivemos uma experiência no corpo físico e passamos alguns anos aqui na Terra. Nessa passagem desses anos, nós acumulamos e melhoramos virtudes e muitas vezes, infelizmente, acumulamos também ações complicadoras. Nem sempre essas ações são pegas pelas leis humanas, mas para Deus
qualquer violação da lei do amor é sujeita a uma reparação. Então, quando nós desencarnamos e já recuperamos, né, a nossa paz interior, nosso equilíbrio, e chega um momento, passado um tempo lá no plano espiritual, esse tempo é variável, chega um momento da nossa encarnação, nós vamos voltar para a Terra trazendo conosco uma série de problemas que nós ainda trazemos na nossa alma e uma série de virtudes, tá? Então, esse é o ponto que eu queria nivelar com vocês. Eu vou abordar isso de novo aqui, mas eu vou abordar mais rápido um pouquinho. O tema da noite é um tema tão importante que existem 2 livros, volume 1 e volume 2, com este tema, que desenvolve o assunto em várias vertentes, do Joamar Nazaré. Esses 2 livros são livros com cunho espírita. Esse outro livro, Desafios da Vida Familiar, é um livro maravilhoso, vale a pena comprar o livro, ler o livro, reler o livro, porque a gente aprende muito com os ensinamentos que o Espírito Camilo traz para nós. Ele aborda várias facetas da vida familiar. E nós vamos encontrar então, lá no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 774, que vai dizer assim para a gente: os laços sociais são necessários ao progresso. Então nós não podemos viver isolados, precisamos do contato social para que haja progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família estreitam os laços sociais, apertam os laços sociais. É por isso que os laços de família são uma lei da natureza. Então, família não é algo que acontece por um acaso. Às vezes, algumas pessoas pensam, poderia não existir uma família propriamente dita. O dia que não houver uma família, vai haver uma intensificação do egoísmo. Essa também é uma das perguntas do Livro dos Espíritos. O que aconteceria se houvesse um afrouxamento dos laços de família? E a resposta é uma intensificação do egoísmo. Então a família faz parte das leis da natureza. E aqui essa figura traz uma mensagem que resume muitos aspectos e muitos porquês da relação familiar. A família recebe o passado, trabalha o presente e prepara e influencia no futuro. Elabora o presente e influencia no futuro. O que quer dizer isso? Eu coloquei uma figura ali embaixo de um baile. Um baile desses que acontecia na corte, né? Quando é que nós tivemos corte no mundo? Já passou, né? Vários séculos atrás, né? Haviam cortes na França, na Espanha. Aqui no Brasil também teve a corte, né? A corte tinha bailes, né? É só uma referência de tempo. Poderia pegar qualquer outra imagem que remetesse a esse passado. Aquelas pessoas que estavam naquela corte, elas são espíritos imortais, assim como nós. Ao longo da sua experiência na Terra, elas acumularam virtudes e erros. Precisam, portanto, de uma nova encarnação. Olha quem está chegando, olha o presente chegando. Aquele é o presente que está chegando, né? Chegando numa família. E nós já vamos falar desse presente que está chegando. E a família, recebendo esse presente, trabalhando esse presente, ela vai estar criando o futuro.
Vamos detalhar um pouquinho agora esse assunto. O passado da família, por que a minha família é assim? Por que as pessoas da minha família são desse jeito? Por que eu nasci nessa família? Há quem diga, eu nasci na família errada. Eu não pertenço a essa família. Ou às vezes dizem, fulana, que é um parente qualquer, esse não é da família, né? Por que a minha família é assim? Eu queria tanto que ela fosse de um outro jeito, eu queria tanto que ela fosse igual à família do fulano, mas a minha família é do jeito que é. Para a gente entender por que a minha família é do jeito que é, nós vamos então olhar para o passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do Evangelho, que trata das causas anteriores das aflições, vai nos falar por que nós vivemos e temos a família que temos. Por que existe essa aflição dentro da família? A reencarnação, ela não acontece ao acaso. Não existe essa situação de repente, o espírito estava passando, aí encontrou, né, uma mulher que acabou, né, de ser engravidada, opa, tem uma ali, vou entrar nela e vou encarnar. Não é assim que as coisas acontecem. O Espírito Camilo, naquele livro, Desafios da Vida Familiar, vai nos explicar que existe todo um trabalho no plano espiritual para que haja encarnação. Esse trabalho é para todas as pessoas? De um modo geral, sim. Há situações específicas? Há situações específicas. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês é o que acontece de modo geral. De modo geral, os benfeitores espirituais, sob as determinações de Deus, eles chamam o candidato à reencarnação e diz assim, olha, fulano, vamos conversar. Está chegando o momento que você deve reencarnar. O tempo está passando, você está aqui no plano espiritual já há X tempo, você já aprendeu coisas aqui importantes, está agora, na hora agora de você voltar, né, ao cenário do mundo terreno para provar a você mesmo, para testar se você tem domínio daquilo que você aprendeu, daquilo que você estudou. Quais são os estudos que nós vamos realizar no plano espiritual? Nós vamos estudar bastante a respeito daqueles pontos que são a nossa fraqueza. Por que eu caí em determinada circunstância? Então lá eu vou estudar isso, eu vou descobrir o que aconteceu comigo, por que eu fui influenciado, eu não fui, mas se eu fui, por que eu cedi à influência? E nós vamos trabalhar, vamos estudar bastante, aí vamos dizer assim, agora eu já aprendi, acho que agora eu não erro mais, então está na hora de reencarnar. Então esses benfeitores colocam para nós, numa conversa muito franca, muito direta, todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias, todas as nossas virtudes, como se fosse num prato de balança. E no outro prato da balança, eles vão colocar todas as nossas derrotas, fracassos, todos os vícios que nós acumulamos, para que nós sejamos capazes de enxergar a nós mesmos com toda a clareza possível. E vão nos conversando conosco, nos levar a entender que tipo de experiência na Terra que eu posso ter agora, que eu preciso e que eu posso. Às vezes eu preciso, mas ainda não posso. Então, o que eu preciso, o que eu posso agora na Terra experienciar? Então, todo esse trabalho é feito, evidentemente, com espíritos que já estejam na condição de entender. Tem espíritos no plano espiritual que não conseguem ainda entender esses conceitos? Tem. E o que acontece com eles? O benfeitor deles decide por eles.
É mais ou menos o que acontece com as crianças pequenas, que os pais decidem por elas, o que é o melhor para elas, né? Então é mais ou menos o que acontece. Nós temos lá tutores, né, muito mais experientes do que nós, que quando nós não temos a capacidade de decidir, eles vão decidir por nós. Então eles vão decidir conosco, na verdade eles vão nos ajudar a decidir, né, quando nós já temos essa capacidade de escolha, que tipo de experiência nós precisamos passar agora. Isso aqui acho que não vai funcionar hoje. E isso vai significar para nós o seguinte: qual o caráter do pai, da mãe, da esposa, do esposo, dos filhos, daquelas pessoas que na ordem natural da existência estarão mais próximas de mim e que vão, nesse convívio, me propiciar uma ocasião de expiar o que eu devo, de alcançar as virtudes que eu careço, para ajustar-me nas leis do Criador. Então vamos falar de uma maneira prática. Meus pais eram muito severos, Nossa Senhora, não me deixava nem sair sozinho. Meus colegas já saíam sozinhos, né? E aí era ótimo, que encontravam as pessoas, né? Encontrava alguém para conversar, alguém interessante. Meus pais não deixavam. Eu pedi isso antes de reencarnar. Eu falei assim: eu preciso de pais severos, porque se me deixar solto, eu vou fazer bobagem desde cedo. Eu vou para o crime, eu vou cometer vários abusos. Eu preciso de pais que me peguem ali no cabresto. Outros já são assim, tanto quanto deprimidos, pessoas muito para baixo. Aí encarnam numa família que os pais são super alto astral, maravilhosos, estão sempre jogando aquela criatura para cima. Eu pedi isso, eu sabia que eu tinha aquela dificuldade, que eu me sentia para baixo, deprimido. Então meus pais vieram com essa energia toda para me jogar para cima. Cada característica principal que acontece na minha vida, eu solicitei a Deus. Eu solicitei para que meus pais, para que meus irmãos tivessem características que me ajudassem. Eu errei muitas vezes no passado roubando. Roubei muitas pessoas. Eu tenho pai e mãe agora que parece uma águia. Quando eu penso, eles já estão em cima dizendo: não faça isso. E eu digo para eles: vocês são chatos, né? Vocês não largam do meu pé. Eu pedi que eles fossem, que eu tivesse essa oportunidade com esse tipo de pai e mãe. Os filhos de vocês, quem tiver filho, neto, e que convive, né, com frequência, eles pediram e nós pedimos, porque isso é uma relação de troca. Não sou só eu que peço, os pais também estão pedindo. Antes de eu reencarnar, eu já planejei que tipo de filho eu teria, qual era a característica. Há relações que eu defino as pessoas, há relações. Se eu muito maltratei a minha amiga aqui, eu criei algemas com ela. Eu queria ter uma corrente assim que nos prende. E aí eu peço a Deus que a gente possa vir juntos para que possamos quebrar essa corrente. Mas quando eu não tenho correntes presas a ninguém, algemas presas a ninguém, quando o meu processo é de aprendizagem, qualquer pessoa que tenha as características que eu preciso, qualquer pessoa irá me atender. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo me acompanhar no raciocínio? Ótimo. Então, qualquer pessoa, mas eu pedi essas pessoas, tá? Então, a minha família é o que é para o meu benefício. Há uma relação de troca o tempo todo.
Alguém da minha família tem algo que eu preciso. E eu tenho características e virtudes que eu posso ajudar alguém da minha família. E é por isso que nós estamos juntos. Às vezes, o que eu preciso é ser provocado. Como saberei se sou uma pessoa tolerante? Como saberei se sou uma pessoa resistente? Sou uma pessoa pacífica? Sendo provocado. Então eu vou ter uma pessoa que vai me levar ali, naquela vontade de esganá-la. E aí eu estou trabalhando o meu mundo interior. Estou me conquistando quando eu consigo não fazer. Então esse é o processo que Deus faz para que a gente consiga se regenerar. Começa naquele bebezinho, no ventre da mãe, recebendo muito, muito amor. Já pensaram nisso? Quantas camadas de mágoas, de raivas, de ódios, que de repente aquele bebezinho traz com ele. Mas essas camadas vão sendo gastas, vão sendo retiradas pelo amor que essa mãe, que esse pai vai envolvendo aquela criança. A cada dia, a cada momento de convivência, como uma cebola, vai tirando uma camada dessas mágoas e dessas dores do passado, para que a essência, que é o amor, resplandeça. Então esse é o processo da nossa regeneração. Quando nós conhecemos uma pessoa, seja lá quem for, mas principalmente a pessoa com a qual nós vamos conviver depois, na condição de cônjuge, não importa a configuração familiar, tá? Por acaso até botei aqui duas meninas. Podem ser amigas, poderiam ser duas companheiras, formar uma família, elas duas. Não importa a configuração familiar, como eu disse. Cada uma pessoa que você vai conhecer na sua existência, no seu ambiente de trabalho, aqui na casa espírita, na sua família, qualquer outro lugar, cada uma das pessoas trazem histórias. Nós somos como icebergs. O que nós mostramos para os outros é apenas uma porção daquilo que nós somos, até porque uma boa parte do que nós temos de história nós desconhecemos. Nós trazemos para esta encarnação boas experiências, com certeza. Nós já estamos num planeta de provas e expiações caminhando para a regeneração. Todos nós já temos boas experiências de algum momento passado. Nós trazemos também experiências difíceis. Atravessamos momentos no passado difícil que nos marcaram. De repente, uma pessoa foi obrigada num prédio em chamas a pular lá do alto. E chega agora com medo danado de altura. Ela está traumatizada de altura e não sabe explicar porque que ela tem tanto medo de altura. Outras têm medo do escuro. Outras têm medo disso ou daquilo. Qual é a origem do medo? Pode ser a existência atual. Mas se você não encontrar a origem na existência atual, está para trás. Nós trazemos então virtudes, vícios, o egoísmo, o orgulho, os medos. E vamos começar a nos relacionar com essas pessoas. Encontrei uma pessoa, encontrei minha esposa, há anos atrás. Nada daquelas características ali apareceram muito naquele primeiro dia que nós nos encontramos. Aquilo vai aparecendo aos poucos, vai aparecendo na convivência. Às vezes nem aparece nas primeiras semanas, vão aparecer depois de um tempo de casado, depois de alguns anos de casado, em que alguma coisa faz ativar a lembrança dentro de mim. Não que a outra pessoa tenha feito uma coisa às vezes ruim, ela pode ter feito uma coisa ótima, boa, é que aquilo me fez lembrar de alguma coisa que está guardadinha que eu não queria mais lembrar. Queria fazer de conta que ela não existe na minha vida.
aí aquela situação faz vir à tona. Então, todo o processo da família, ele está estruturado em cima disso. Ah, por isso então as famílias são tão difíceis e sempre difíceis? Claro que não. A família é de acordo com a nossa possibilidade, com o nosso merecimento. Se eu já conquistei muitas virtudes, e se eu já combati muitos dos meus vícios, eu vou me reunir no momento familiar seguinte com pessoas assim também. E essas pessoas juntas vão ser pessoas sempre criadoras de coisas novas, maravilhosas, para o grupo familiar e para a sociedade. As pessoas comentam, né, que a Amélie Boudet foi um anjo para Allan Kardec. Ela deu um apoio maravilhoso a ele, para que ele pudesse realizar um trabalho descomunal que foi a codificação do Espiritismo. Foi um anjo na vida dele. Quantas pessoas dizem assim, eu tenho um anjo na minha vida, né? Então a gente tem também esses merecimentos. Esses anjos aparecem. Muitas vezes, quando a experiência será muito difícil, com uma pessoa da família, aí Deus manda um anjo desses compor o grupo familiar. E esse anjo é o que harmoniza todo mundo, é o que equilibra todo mundo, é o que consegue trazer todo mundo de novo para o centro, né, para o eixo. Então nós temos isso e temos também as lutas. Se nós não precisássemos das lutas, não estaríamos reencarnados. Então nós precisamos desse processo de desbastar em nós todas as mazelas que nós acumulamos antes. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio tem uma anotação. O livro Jesus no Lar todo é Neio Lúcio contando conversas de Jesus com os discípulos e com outras pessoas também, e que não foram escritas nos evangelhos. João, o evangelista João, no evangelho dele, ele diz que se eles fossem escrever tudo o que Jesus havia dito e feito, não caberia no mundo tantos livros. Então é realmente uma coisa maravilhosa. Cada passo, cada momento, cada 5 minutos com Jesus era uma avalanche de experiências, de conhecimento, de emoções, de tantas coisas incríveis. Então Neio Lúcio vem nos trazer no livro Jesus no Lar, é um livro pequenininho, ótimo para fazer culto no lar, por sinal, tá? Várias dessas conversas de Jesus com os discípulos. Então, nesse livro, Jesus vai dizer para a gente que a família, às vezes, é um cadinho santo. O cadinho é uma espécie assim de uma panela de barro, de um caldeirão. Eu botei aqui de propósito a imagem de um caldeirão, né? Que reúne ali nele as pessoas da família. Então a família é como se fosse um cadinho santo ou um forno preparador. Um forno aquece, né? E às vezes o clima, a temperatura na família aquece a beça, né? As discussões começam, as confusões começam, aí tem gente que está enviando bomba para os outros da família, né? Outros já até sabem que a bomba vai estourar e ele já tampa o ouvido. Tem gente tentando submeter o outro, né, à sua vontade, ao seu jeito de ser. Tem alguém tentando apartar uma briga entre duas pessoas da família. Vocês já repararam que as maiores encrencas que nós temos na vida estão dentro da família? Essas são as maiores encrencas. É ali onde nós temos que realmente nos reconciliar, reparar, ajudar a transformar. Se você arranjar uma encrenca no seu ambiente de trabalho, o que você faz? Muda de trabalho. E a família? Você pode até mudar. Ah, vou sair, deixar. Mas seus filhos continuam sendo seus filhos por lei. A sua esposa agora é ex, mas tem direitos. Vocês vão acabar em alguns momentos tendo que se falar, né? E a próxima família que você vai arrumar vai ser perfeita?
Nós somos igual aquelas antenas dessas empresas de celular. O tempo todo nós estamos emitindo sinais e recebendo sinais. Então eu estou emitindo sinais dizendo assim, ó, eu preciso que alguém me ajude a vencer a minha característica de ser uma pessoa, sei lá, intolerante. Não adianta você mudar de família, você vai encontrar uma outra família, o que você atrai. Você está emitindo esses sinais e está atraindo para você as pessoas que vão te beneficiar. Aí a pessoa que daqui a pouco está demonstrando uma característica, um temperamento, e diz assim, não é possível, eu troquei e agora está igualzinho, né? Troquei 6 por meia dúzia, está igualzinho, porque eu estou emitindo esse sinal para a sociedade, para o mundo. E estou recebendo esses sinais também, é por isso que a gente se cruza com tantas pessoas, e muitas, a maioria não significa nada para a gente, mas de repente a gente cruza com alguém e diz assim, nossa, não sei, rolou uma química aqui com essa pessoa, pode ser uma química de amizade, uma química de um interesse afetivo, rola química, por quê? A nossa sintonia casou, ela tem o que eu preciso e eu tenho uma coisa que ela precisa, pode ser a nível de amizade mesmo, e a gente vai começar agora a trabalhar essa química, e no passar dos contatos e das conversas, vamos descobrir quais são os pontos que nos ligam. Porque todos nós temos pontos que nos ligam com as pessoas que estão no nosso cotidiano. E aí nós vamos encontrar ainda, lá no livro Jesus no Lar, essa frase, ó, somente ali no lar, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, ou seja, o outro pensa diferente de mim, né? Observando os defeitos deles e tendo que suportar esses defeitos, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. É quando aquela pessoa, você diz assim, fulano é insuportável. Por que é insuportável? Para quem é insuportável? Seria insuportável para Jesus? Não. Então, fulana é do jeito que é, mas eu me sinto incomodado com o jeito dessa pessoa. Então, existem 2 fatores. Existe a atitude que a pessoa realiza e existe o que eu sinto a partir da atitude dela. O que eu sinto a partir da atitude dela é um problema que eu tenho que resolver em mim. E ela está ali na família exatamente para que eu enxergue em mim aquela característica que eu tenho que resolver e que eu não consigo resolver. Aí nós vamos assim, fulano é chata. Por isso que os espíritos nos dizem que os nossos inimigos são os nossos benfeitores. Porque eles fazem aparecer em nós aquelas coisas que os amigos escondem. Os amigos estão vendo às vezes, mas dizem assim, não quero me indispor com fulano é tão legal, né? Deixa assim mesmo, deixa para lá, fulano é ótimo. O inimigo não, o inimigo vai jogar na tua cara, você é isso, é isso, é isso, aí você não gosta. Quem é que gosta de ouvir essas coisas? Né? Ele pode ter razão, e ele pode não ter razão também, né? Ele pode estar vendo só sob a ótica dele alguma coisa, pela doença espiritual dele, ele te enxerga de um jeito, né? Quantos não criticaram Jesus, né? Quantos nos disseram que Jesus era isso, era aquilo de ruim? Era a doença espiritual daquelas pessoas, mas a gente pelo menos tem que parar e pensar. Será que tudo que essa pessoa está dizendo realmente não existe em mim? Será que tem alguma parcela aí que existe, que eu preciso aproveitar esta oportunidade para me melhorar? Ela não está no meu caminho à toa. Porque Deus não constrói coisas à toa. Lembra lá do início? A família faz parte das leis da natureza. Se faz parte das leis da natureza, vem de Deus. A organização, a ideia, a estrutura. Se vem de Deus, as pessoas não estão ali à toa. Elas estão porque elas precisam daquela experiência.
Tudo bem até aqui? Se não tiver, pode falar. Com relação ao presente, aí nós vamos encontrar também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, falando das causas atuais das aflições. Então, nem tudo que acontece na minha família, nem tudo que acontece na minha vida, tem a ver com o passado. Então, existem coisas que têm a ver com o presente, com a vida atual. E muitas delas nem têm a ver tanto com a infância, porque a gente poderia dizer assim, não, é porque na minha infância aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem a ver com agora. Mesmo que a sua infância tenha sido assim, um assado, você já teve bastante tempo na sua encarnação para se reposicionar e dizer assim, peraí, eu trago essa bagagem e coisas que eu não gosto, mas eu tenho um futuro pela frente. Como é que eu quero construir esse futuro? Então vamos falar aqui um pouquinho, né? Está lá no Evangelho também, nas causas atuais das aflições. Quantas dissensões, né? Quantas brigas e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. É uma coisa que não acontece em família nenhuma? Ou acontece em alguma família? O que vocês pensam sobre isso? Tem família que briga assim? Muito, né? Eu conheço uma família que já não era muito bem, mas quando o chefe da família desencarnou e deixou uma baita herança, nossa, começou quase uma guerra entre os membros da família por conta da herança. Né? Então, isso aí acontece bastante nas famílias. Essa é uma das causas atuais, não tem a ver com o passado. A briga da herança começou agora, não tem nada a ver com o passado. Outras brigas começam agora, não tem a ver com o passado. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Então, não conseguia limitar o meu desejo, gastei o meu dinheiro e agora eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer sem dinheiro? Eu vou começar a pedir dinheiro para as pessoas da família, perturbá-las? Eu conheci uma pessoa, eu conheci a história, né? Alguém me contou a história. Era uma pessoa com poder aquisitivo bem razoável e a esposa vivia como uma madame, porque o poder aquisitivo era bem razoável. Só que o marido tinha um vício do jogo. E ele foi jogando e perdendo, e perdeu tudo. E não contou para a esposa que isso estava acontecendo. Então, de um momento para outro, mas de um momento mesmo, né, quando os credores começaram a tomar a casa, tomar o carro, tomar as coisas, a esposa teve um susto assim, descomunal. Ela descobriu que ela estava na miséria. Então foi uma confusão naquela família, a família se desfez naquele momento, né, uma confusão enorme, e todos foram para a ruína pela falta ali de ordem, de perseverança, mal proceder e outras coisas que acontecem agora, não tem a ver com o passado, mas que afetam a família toda. Como é que a gente consegue, então, viver os ensinamentos que Jesus nos trouxe dentro do lar, né, com os meus familiares, se os meus familiares não me compreendem? Eu aprendi na casa espírita uma série de coisas. Eu chego em casa, tento colocar em prática, né, e não dá certo. As pessoas parecem portas. Eu falo para elas, elas parecem portas. O que fazer? E a resposta é bem simples: ama. É simples e complexa ao mesmo tempo, não é? Amor parece uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. O amar vai envolver muitas vezes a renúncia,
Vai envolver eu perseverar num terreno árido, um terreno difícil. Pode ser que nesta encarnação você nem veja o fruto daquilo que você está fazendo. Mas como nós somos espíritos e não morremos, só o corpo morre, mais adiante nós vamos receber o benefício de toda a renúncia que nós estivermos realizando. A literatura espírita tem vários casos sobre isso. Vários casos, tem um caso de uma mulher que passou poucas e boas na vida dela com o marido dela, e ela sempre ali, firme. Ao desencarnar, ela estava muitíssimo bem, o marido numa condição difícil. Mas ela, porque o amava, pediu a Deus a oportunidade de voltar à vida terrena com ele novamente, para ajudá-lo. Esse é o amor. Às vezes a gente acha assim, de jeito nenhum, né? Teve uma mulher que o marido morreu, e aí na casa espírita alguém disse para ela, minha irmã, não se preocupe, você sabe, nós somos espíritos. Um dia você vai desencarnar e vai poder reencontrar o seu querido marido. E ela diz, isso nunca, aturei aquela peste até agora e não quero aturar nunca mais, né? Mas o fato é que a gente vai encontrar sim, né? Se a gente mantiver essas ligações aí, a gente vai encontrar, não tem jeito. Então o amor, uma outra coisa sobre o amor não é eu querer fazer com que a outra pessoa seja o que eu quero. O amor, ele tem que ser libertador. Eu tenho que deixar a outra pessoa ser o que ela deseja ser. Mesmo que eu não concorde, aí como é que eu entro nesse circuito? É conversando, é explicando com carinho que eu não concordo com essa situação, com esse posicionamento, com essa característica, explicar, mas aceitar se a outra pessoa quiser ser assim. Porque do ponto de vista dessa outra pessoa, eu é que sou o problema, óbvio. Se nós somos antagônicos, do ponto de vista dela, sou eu que sou o problema. E a conversa vai nos trazer para uma base de entendimento. Quando Jesus recomenda o amor aos inimigos, ele não esperava que a gente saísse pelas ruas abraçando aquelas pessoas que a gente tem medo, que a gente foge, ou alguém que nos fez muito mal, mas que a gente não faça mal àquela pessoa. E se a gente tiver a chance de estender a mão para ela, para que ela se erga, que a gente faça isso. Isso é o amor ao inimigo. Temos inimigos dentro de casa? Às vezes tem, né? Tem gente que tem inimigo dentro de casa. Então é a hora de pelo menos você estender a mão. De que forma eu consigo estender a mão para essa pessoa? Começa por orar por ela. Começa por mentalizá-la. Faz uma mentalização. Mentaliza que ela vai receber um abraço seu. E que você vai conseguir dar um abraço nela. Vai fazendo esse exercício. Vai quebrando dentro de você a barreira. E aos poucos você vai conseguir dar o passo na direção dela. O amor solucionará todos os teus problemas, mas não vai impedir que você os tenha. Esse é um ponto muito importante. O amor vai solucionar os teus problemas, mas não vai impedir que você tenha dificuldade. Que você seja agredido, que você experimente incompreensão, mas vai te facultar ficar em paz. O amor existe dentro de todas as pessoas. O amor é um sol interior que reúne e condensa dentro de nós tudo que há de divino na natureza. Dentro de nós existe a centelha sagrada que Deus deixou aqui dentro, que é o amor. Ele está encoberto, cheio de sujeiras em cima dele.
E nós temos então um trabalho de lavar, de ir polindo, para que o resplendor daquele amor comece a acontecer. Todos têm essa característica. Então nós podemos trabalhar com qualquer pessoa. Ah, vou conseguir ver os frutos disto nesta encarnação? Talvez não, talvez sim. Talvez ela te dê algumas demonstrações, não seja pleno, porque nós também não somos plenos ainda. Há quanto tempo Jesus acredita em nós, investe em nós, nos acompanha, nos orienta, nos pega pela mão, nos carrega no colo, porque Ele sabe que dentro de nós há amor, de cada um de nós. Então o amor não vai solucionar os nossos problemas da família, mas vai nos dar a paz. Tá? Ou melhor, Ele vai solucionar, mas não vai impedir que as coisas aconteçam. E família é lugar de perdão. Tem que ser lugar de perdão. Eu digo assim, fulana só vive me pedindo dinheiro. Fulana é uma mala no meu caminho, né? Um problema. Quanto será que eu já desfalquei daquela pessoa em encarnação anterior? Quanto será que eu já tirei dela? Teve uma pessoa, uma família, né, que a garota tinha uma sensação muito estranha com relação à mãe dela. Amava a mãe, um amor muito enorme, mas tinha uma sensação de que a mãe, de alguma maneira, a atraiu. E aí ela foi uma vez descobrir que em encarnação anterior, ela tinha um namorado e a mãe dela é que ficou com o namorado dela. Né? E ela ficou muito magoada com aquela personagem, com aquele espírito, né, lá para trás. Vieram novamente na mesma configuração. Mãe, filha e o tal namorado. Né? Passando agora por essa prova. Né? Por uma experiência nova. Né? Depois de terem aprendido bastante, voltar a passar por um cenário muito semelhante. Para conseguir então vencer todas aquelas mazelas do passado. A família é essencialmente um lugar de perdão. Se na minha família tem pessoas que são difíceis, pode ter certeza que nós já fomos muito difíceis. Esta é a nossa melhor encarnação. Esta é a melhor encarnação de todas as pessoas que estão na nossa família. Antes nós éramos terríveis. Na época de Jesus, nós não éramos aquelas pessoas dóceis e amigas que estávamos ajudando as pessoas, acompanhando Jesus, né, e ajudando. Não. Nós éramos aqueles que matavam, que roubavam, porque esses que ajudaram já estão num plano espiritual superior, já há muito tempo. Nós éramos aqueles que matavam, que roubavam, que prejudicávamos as pessoas, que éramos indiferentes. Mas Jesus não desistiu. E nós, lembrando que nós já erramos muito, lembrando dos fatos ou não, mas pode ter a certeza disso, tá? Que já erramos muito, temos muito que perdoar. E de pedir perdão também, muitas vezes. Então, aquele filho rebelde que eu não consigo entender com ele, quando ele estiver dormindo, vá lá no ouvidinho dele, peça perdão. Diga para ele, eu não sei o que eu fiz para você, eu não lembro. Mas se você é assim comigo, eu com você, eu quero te pedir perdão, quero acabar com essa situação. Na minha família, nós tínhamos meu filho e minha filha, mais velhos, durante muito tempo eram cão e gato, não se entendia de jeito nenhum. E até que chegou um momento da vida deles que deu uma virada, e eles passaram a se falar, a se entender, tudo muito bem. E eles dois tiveram sonhos, mas nós já sabíamos, eu e Beth, porque através da mediunidade, da vidência de uma outra pessoa já tinha sido revelado para a gente, eles tinham sido inimigos do passado. Então eles traziam com eles dois, né, ainda aquele ranço, mas o ensinamento do Evangelho, que eles foram recebendo, tudo que a gente foi ajudando
os ajudando, e os benfeitores espirituais também, finalmente eles se perdoaram. Aí passaram a viver uma vida melhor. Por isso estavam ali, para se perdoarem. É preciso dar a outra face. Se alguém nos agredir de fora para dentro, nós temos que mostrar para esta pessoa os valores que já embelezam a nossa alma, que estão aqui dentro, é de dentro para fora. A outra face não é o outro lado do rosto, né? Não é o outro lado do rosto. A outra face é o oposto do que eu recebi. Eu recebi a agressão, eu devolvo compreensão. Essa é a outra face. É preciso nós darmos a outra face em cada uma das situações. Foi isso que Jesus quis nos ensinar. O relacionamento precisa ser reavivado, reafirmado, cada dia, com gestos e palavras de carinho e de prestígio e de companheirismo. E aí nós vamos criando novos hábitos junto com os nossos queridos. Vamos criando com eles novas noções de afeto, de amor, né? Novos relacionamentos vão se fazendo, substituindo aqueles relacionamentos lá do passado que eram doentios, para relacionamentos novos e bons. Ser feliz ou ter razão? O casal havia sido convidado para jantar na casa de pessoas muito importantes para eles. Eles não sabiam exatamente onde era o local. E essa cena se passa naquela época que não tinha GPS no celular não, tinha que olhar no mapa mesmo, tá? Então ela, em casa, durante o dia, olhou no mapa onde era o caminho, pegou o endereço, olhou direitinho. O marido já chegou assim na hora de sair, vamos, entrou no carro já um tanto quanto atrasado, saíram atrasados para ir para o jantar. Num determinado ponto do caminho, ela diz para ele: vire à esquerda na próxima rua. Ele olhou a região e falou assim: não é à esquerda não. E virou à direita. Continuou andando mais um tanto, reconheceu que estava errado. E aí os ânimos deles, dois, já estavam um tanto quanto exaltados, né? Porque ela tinha insistido para ele virar à esquerda, e ele teimou e foi para o sentido oposto. Ele parou o carro, manobrou, reconheceu que estava errado, meio sem graça, e disse para ela assim: se você tinha tanta certeza de que era para a esquerda, deveria ter insistido comigo um pouco mais. E ela então disse para ele: nós estávamos a ponto de começar uma briga, uma discussão. E eu não queria estragar a nossa noite. Entre ser feliz e ter razão, eu preferi ser feliz. E a gente olha, traz isso para a nossa vida, né? Pense nisso. Entre ser feliz e ter razão, pense no que você quer. Às vezes, é preferível deixar o outro achar que tem razão, deixa o tempo passar. Daqui a pouco, né? Se de repente com um jeitinho, vai lá, faz a abordagem de novo e mostra que a pessoa estava equivocada. Mas não entra em briga, não entra em conflito, né? Escolha ser feliz. E o futuro, gente? Então, um desafio chamado família. O que a família tem a ver com o futuro? A família cria o futuro. É daí que sai o futuro. É daí que sairá a regeneração. Da família. Os espíritos vão nos explicar, está lá na codificação de Kardec, tem outras obras, que a criança, desde que está no ventre e até mais ou menos os 7 anos de idade, ela está na melhor fase possível para receber novas informações, para você lapidar os caracteres que ela traz e que não estão compatíveis
com a moral cristã. Eu não me lembro agora qual é a pergunta, acho que é a pergunta 685, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim: há um elemento que às vezes as pessoas esquecem de botar na balança, e que sem esse elemento, a ciência econômica do mundo, qualquer outra ciência do mundo, não vai funcionar. Esse elemento é a educação. Não é a educação pelos livros, mas a educação pelos hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ora, adquirir hábitos, isso acontece principalmente quando? Na infância. Escova os dentes. Antes de deitar, escova os dentes. Acabou de almoçar, vai lá, escova os dentes. Escova os dentes. Depois de um tempo, você já faz isso automático, né? Faz isso, faz a sua prece antes de dormir, faz a prece antes de dormir. De tanto, daqui a pouco está fazendo a prece sozinho, né? Não pegue tudo para você de vida. E aí você vai formando novos caracteres. De quem é esse lápis, essa borrachinha? É do seu colega? Tem que devolver. E aí você vai formando novos caracteres na criança. E da família vai sair o presidente da República, o governador, o prefeito, o senador, o deputado, o vereador. Da família sairão os médicos, os juízes, os engenheiros e todos. Todos nós tivemos uma família, organizada ou desorganizada. A criança viveu solta na rua. Quem era a família dela? Era a própria comunidade que era a família dela. Uma referência bem ruim de família para essa criança. Mas quem está dentro de um lar e tem um adulto que ame e tome conta, não importa se esse adulto é a avó, são os pais, tios, se essa família é de homossexuais, heterossexuais, não importa. Aquela criança está recebendo as bases do caráter. E junto com o caráter, nós que somos espíritas, temos que passar a base da doutrina espírita junto. Ensinar para ela as bases, ensinar sobre Jesus. Porque mais adiante, ela pode até não querer mais vir à casa espírita ou ler um livro, mas aqueles fundamentos estão gravados dentro dela. E se no futuro ela tiver a tentação de roubar, ela vai lembrar que ela aprendeu que não deveria fazer isso. Ela vai lembrar que ela não deve maltratar as pessoas. Então ela vai começar a lembrar de uma série de coisas. E se a dor um dia bater na porta dela, ela vai lembrar que um dia ela foi muito amada e que ela pode buscar novamente, né, um local bom para ela. Ela talvez busque a casa espírita ou qualquer outra religião, mas ela sabe que ela pode buscar, que existe isso disponível. Ela tem que receber essas informações de pequenininha. Então a família tem esse papel fundamental na transformação da sociedade. É de lá que saem todas as características. A nossa sociedade está doente, há muito egoísmo, a gente roubando, há pessoas indiferentes. Tudo isso está dentro das famílias. As famílias estão doentes. Então é preciso curar as famílias para que as pessoas sejam cada vez melhores. E lembrar para vocês do Evangelho no Lar. Essa é uma das formas maravilhosas de curar a família. Dedique uma noite por semana. Não dá para ser à noite? Faz de tarde, faz de manhã. A única coisa importante é que você faça regularmente, de preferência sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Dedique um tempinho. Não tenho muito tempo. Tem 15 minutos? Dedica 15 minutos. Meia hora? Dedica meia hora. Estude com a família o Evangelho. Minha família não quer participar. Faz sozinho. Aos pouquinhos eles vão.
As crianças não querem participar. Dá um jeitinho, bota música. Sempre tem muita coisa. Eu vou fazer aqui, vou confessar uma coisa para vocês. Infelizmente, na doutrina espírita ainda não existem músicas com animação bem legal para as crianças. Não tem, não. O pouco que tem, a animação é bem ruinzinha. Na evangélica tem. Tem um site chamado 3 Palavrinhas. Está no YouTube Kids, no YouTube. Tem um fundamento moral maravilhoso lá, o 3 Palavrinhas. A gente coloca lá os três palavrinhas lá, fica tocando. 15 minutos de musiquinha lá para minha neta. Aí ela vai entrando nas músicas, canta as letras das músicas, vai. Aí depois nós fazemos a prece juntos, aí nós lemos alguma coisa para nós adultos, enquanto ela está fazendo um desenho, alguma coisa assim. E o nosso culto vai demorar, assim, 20 minutos, no máximo meia hora, para que ela não fique ali muito cansada, muito enjoada. Vá adequando. Eu posso mudar o meu culto de dia, eu comecei a fazer, eu quero mudar? Pode mudar. Avisa o plano espiritual, diz para eles, olha, eu estou com uma necessidade de mudar de dia, eu vou mudar. Mude de dia, porque conforme você vai fazendo o evangelho no lar, você cria esse hábito, benfeitores espirituais começam a frequentar a sua casa. Olha que coisa maravilhosa. E onde benfeitores espirituais chegam, os espíritos perturbados não entram. A luz que tem dentro da sua casa incomoda a presença dos espíritos perturbados. Eles não querem chegar perto, eles vão embora. Então o evangelho no lar, ele cura toda a família. Ele diminui drasticamente, ou talvez até acabe, com os casos de influências espirituais dentro da casa. Ele vai ajudar na cura física muitas vezes. É preciso fazer, pedir, repetir, e nós vamos amadurecendo. Então a família tem essa expectativa de ser curada, e nós temos a ferramenta para curar a família. Muito obrigado. Dúvidas, perguntas, inquietações? Como esse tema é desafios da vida familiar, eu recomendo a vocês que entrem para os grupos de família, quem quiser continuar a conversar sobre o tema. Temos 2 grupos de família, um online e um presencial. O online toda terça-feira, às 20 horas, de 20 às 21h30, toda terça-feira. E o presencial, aos sábados, inicia às 5 da tarde, pode chegar às 4h30, de 5 às 6h30. Nesse horário da tarde também tem evangelização para a criança e para o jovem. Então, quem quiser, traga seu jovem, traga sua criança, traga sua neta, seu neto, e vem participar aqui dos estudos. Tá? Eu não tenho neta, não tenho neto, não tenho criança. Posso ir? Pode vir. Tá? Quer participar? Nesse horário estamos aqui. Uma boa noite para vocês. Bem, meus amigos, que coisa maravilhosa essa reflexão. Começou na segunda-feira passada, né? Com que roupa eu vou? E hoje, brilhantemente, Antônio Ricardo falando do desafio da família. Então, recebemos aqui várias orientações, cada um faça a sua reflexão, esse momento de encontro com Deus, e possa levar um pouco mais de harmonia, de paz para os nossos lares, que é o grande laboratório da nossa vida, né? Que Deus nos inspire, nos ajude para fazermos o melhor dessa encarnação, esse presente muito bem embrulhado, muito bem amarrado, para a gente reencarnar e acertar uma série de questões. Possamos valorizar a vida, possamos seguir em frente, levantando a nossa cabeça, superando os desafios com muito amor. Realmente o amor cobre a multidão de pecados. Então é através do amor que nós vamos conseguir isso, se Deus quiser, né? E nós estamos nesse momento aqui exercitando um pouquinho desse amor, mexemos com as nossas energias. Toda palestra que temos aqui, nós estamos refletindo, mexendo com energias e vibrando, né?
E essa energia vai se somando uma a uma e nós formamos uma grande corrente de luz aqui na casa. E a intenção é essa, né? Não é só para nós. O trabalho é muito maior, né? De expansão aonde essa energia puder chegar. E, logicamente, essa energia tem que passar pela nossa casa, né? Esse grande laboratório, onde precisamos aparar certas arestas, certa dificuldade e crescermos juntos, né? Então, nesse momento, e que estamos nessa vibração positiva, nós queremos orar por aqueles que partiram, familiares, parentes queridos, pessoas que não conhecemos e que precisam dessa ajuda. Quero pedir com muito carinho por todos esses irmãos que estão aqui presentes, as nossas companhias espirituais, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece. Também a irmã Marisa me pediu o nome Alexandre, que desencarnou essa semana, um problema sério de doença, um rapaz novo, que ele seja envolvido em muita luz, em muita harmonia, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual. Jesus, amado Mestre, escute a nossa prece, envolva todos esses queridos no nosso amor. Se falou tanto em amor hoje, esse amor de família não se perde com o desencarne, pelo contrário, temos certeza de que somos espíritos, que a vida continua. Então aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, estão vivos, estão nesse momento recebendo o nosso carinho. E pedimos então ao Pai: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Que cada irmão desse receba o nosso abraço, a nossa saudade transformada em muita luz e muito amor. Que eles sejam felizes, que estudem bastante no plano espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. E aquilo tudo que foi falado aqui hoje, na semana passada, a nossa casa precisa cada vez mais de energias reequilibrantes, de energias que possam facilitar a compreensão, o amor, o respeito. Então, quando estamos aqui reunidos, como eu já falei, nós estamos somando energias bonitas, poderosas, junto com esses irmãos do plano espiritual, trabalhadores, benfeitores, que vão recolher essa energia que nós geramos aqui e vão levar aonde precisam, especialmente o nosso lar, que é o grande laboratório que nós precisamos desenvolver na nossa casa, esse ambiente melhor. Então pedimos, nesse momento das nossas irradiações, que essa energia bonita, purificante, que possa penetrar nos endereços que estão na caixinha de irradiação, que possamos, cada um de nós, mentalizar o nosso lar, mentalizar as pessoas que lá estão, pedindo a Jesus que entre pela porta da frente com essa energia bonita da nossa casa aqui, ampliada pela presença de Jesus, limpando energeticamente os nossos lares, harmonizando a mente das pessoas que lá estão, e nós possamos levar para a nossa casa a nossa contribuição também de paz e de harmonia. E aí a gente pede, né, pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela nossa terra escola querida, a energia vai se espalhando, né?
Então, quantas pessoas estão em oração nesse momento ou em outros momentos, e isso ajuda o planeta de uma certa forma, melhorando a vibração, a energia. Vamos pensar nisso. Toda palavra que falamos em casa, todo pensamento, isso mexe com as energias no nosso ambiente, do nosso lar. Vamos higienizar a nossa casa, enchendo a nossa casa de muita luz, com a presença de Jesus. Graças a Deus. E da mesma forma, com a mesma energia, com o mesmo carinho, contando com a falange médica dessa casa, que é um grupo de irmãos que trabalham na área da saúde de uma forma muito bonita, né? Eles estão sempre aqui, vendo os nossos problemas, porque a visão deles é muito mais profunda, e sempre nos ajudam, nos orientam, nos aliviam. Então é hora da gente pedir pelas visitas médicas que sejam feitas em todos os endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica. Tenho certeza que essas caixinhas, parece uma coisinha simples, mas é uma referência no plano espiritual. Tem uma equipe para cada caixinha e esses irmãos vão visitar, vão ajudar. Não importa se eu estou falando o nome aqui ou se eles estão só na caixinha, não importa. Porque essa equipe é muito carinhosa, muito responsável e vão lá, com certeza, visitar e ajudar, dentro do possível, a cada um desses irmãos. Então, nesse momento, a gente pede a falange de luz aos amigos espirituais, né? Seja o nome que nós quisermos dar, que possam, nesse momento, junto nesse laboratório do invisível, essas energias da mata, né? Energias que os mentores da casa sabem trabalhar muito bem, que possam trazer para nós aquilo que estamos precisando, aquilo que Deus reconhece em nós que está doendo, aquilo que foi falado aqui, as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos, que nesse momento uma luz linda, maravilhosa, nos envolva e nos traga a saúde mental, espiritual e física. E nós pedimos: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus, nesse momento, coloca a sua mão na nossa cabeça, no nosso coração, e nos ajuda a ter força para superar as nossas dificuldades, para que a gente saia hoje daqui renovados, né? Um pouco de harmonia no coração, na mente. E mais uma vez eu peço pelas águas do ambiente, sejam fluidificadas, lembrando que vocês podem trazer uma garrafinha, botar na mesa ali para vocês, né? Para tomar. Mais uma vez pedir por todos os nomes que estão na caixinha de visita médica, todos os irmãos que estão precisando de ajuda, estão por aí, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, né? Todos sejam envolvidos na luz do nosso Pai Maior. Que Bezerra de Menezes nos ajude hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos agora para o último momento, né? Mais um carinho, é muito carinho que a gente recebe nessa casa. Desde o corredor, quando a gente vai entrando,
está passando por um grupo de espíritos amigos que vão nos orientando, nos ajudando. Então é muito carinho, é muita energia bonita que nós recebemos nessa casa. Bem, meus irmãos, vamos nos concentrar, nos preparar para receber essa energia que vão sendo distribuídas do alto, né, no centro coronário, e vai espalhando nos nossos centros de força, harmonizando o nosso perispírito, o nosso corpo físico, né? Então vamos elevar o pensamento a Deus. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus é o grande caminho, né, que nós precisamos encontrar sempre. Graças a Deus nós já encontramos, já sabemos que Ele é o caminho, que o seu Evangelho é tudo na nossa vida. Precisamos vencer as nossas dificuldades, quebrar esse endurecimento que ainda trazemos na nossa alma para sentir verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Isso é trabalhoso, isso nós vamos conseguir, já estamos a caminho. Então temos que agradecer muito a Deus, muita gratidão pelo fato de estarmos aqui hoje, já termos um certo amadurecimento, um preparo, e aí a vitória será certa. É uma questão de pouco tempo, né? Se Deus quiser, estaremos num planeta de regeneração. Que Deus, mais uma vez, abençoe os nossos familiares, a nossa família. Hoje uma bênção muito grande para a nossa família, para que a gente possa cumprir a nossa missão nela e todos também. Que Deus possa abençoar a todas as famílias do nosso bairro, nosso Rio de Janeiro, Brasil, querido irmão Ismael, sempre lembrando Ismael, nosso anjo da guarda do nosso país, e a nossa terra escola querida também, né? O nosso obrigado aos mentores, aos trabalhadores da casa no plano espiritual, e todos vocês que nos ajudaram a formar essa sessão de hoje. Sintam-se também trabalhadores da última hora, sintam abraçados por Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, até seus lares, com toda a paz e segurança. Lembramos ainda que as operações espirituais em outubro ainda estão abertas as inscrições, a operação está sendo feita à distância, então que Deus possa nos ajudar sempre nesse trabalho. E lembramos da importância do estudo, temos vários estudos na casa, online e presencial, é só vocês pegarem informação com Beth, Ricardo,
que eles vão orientar vocês. Viu? Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.